Muito bem, agora vamos analisar as desinências, vou colocar aqui, ó, verbais. Desinências verbais. Claro, o que nós queremos aqui é uma noção, tá? Porque daí, quando a gente estuda verbos, que a gente analisa de forma mais aprofundada. Desinências verbais. Existem as desinências verbais, letra A. Primeiro ponto aqui, ó, número pessoais. Então, desinências verbais, número pessoais. O que acontece realmente em verbos? Deixa eu explicar um pouquinho aqui, o rascunho. Verbos é assim, ó, eu tenho as pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, isso aqui é a pessoa. Imagina comigo, ó, pessoais, né, de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o número? Número em verbo é eu, tu, ele representa o singular, nós, vós, eles representa o plural. Então, número em verbos é mais ou menos assim que acontece. Isso aqui, ó, marca para nós o plural. Então, quando eu tenho, por exemplo, canto, o é uma desinência, número pessoal, que marca a pessoa eu do singular. Quando eu tenho S, cantas, o S é uma desinência, número pessoal, marca o número singular, o S aqui é singular porque é de verbo, tá? E a pessoa. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, o mos, apareceu o mos na minha vida, eu sei que o mos cantamos, fizemos, falamos, me diz qual é a pessoa, nós, e qual é o número, plural. Entenderam? Desinência número pessoal a gente também chama, né, o sujeito no português, ele poderá ser aquele sujeito não marcado na frase, mas eu sei quem é o sujeito. Por exemplo, quando nós falamos assim, ó, cantas bem, é tu cantas, eu sei que o S marca o tu. Sujeito oculto, lembra? Sujeito oculto também é chamado de sujeito elíptico e também, não sei se vocês vão lembrar, o sujeito oculto é sujeito desinencial. Pela desinência eu sei quem é o sujeito. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o S. O S me diz que é a pessoa tu. E no momento que eu sei que é pessoa tu, eu sei que é a segunda pessoa do singular. Depois, por exemplo, o mos. O mos me diz que é a pessoa nós. E no momento que eu sei que é a pessoa nós, eu sei que é a primeira pessoa do plural. Entenderam? Então é isso aí que vai marcar a desinência para mim. Vai marcar qual é a pessoa e se representa singular e plural. Claro que eu tenho que ter o conhecimento. Eu tenho que saber que eu, tu, ele é singular. Eu tenho que saber que nós, vós, eles é plural. Então, existem essas desinências número pessoais. Também há, letra B, as desinências modo temporais. Não é para decorar o que eu vou colocar aqui. É proibido até decorar. Mas eu só vou... Hoje, modernamente, a gente nem ensina mais com desinências verbos. Quando aprendemos verbos, vamos aprender muito pela lógica, tá? Mas eu vou exemplificar aqui, ó. Desinências modo-temporais. Modos na língua portuguesa são 3. Indicativo, subjuntivo ou imperativo. Dentro do indicativo existem diversos tempos. Dentro do subjuntivo existem diversos tempos. E do imperativo também. O modo indicativo possui 6 tempos, o subjuntivo possui 3, o imperativo possui 2, né? Afirmativo e negativo. Não é o momento de estudarmos tudo isso, mas assim, ó. Por exemplo, quando eu tenho na língua portuguesa uria, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, cantaríamos, eu sei que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. Quando eu tenho, por exemplo, na língua portuguesa SSE, se eu cantasse, se eu fizesse, se nós cantássemos, eu sei que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Só exemplificando aqui, não é para decorar. Quando eu tenho ra, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, eu sei que eu tenho o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ó, pretérito
mais que perfeito, pretérito, mais que perfeito do indicativo. Então, estas terminações estão me ajudando a falar qual é o modo e qual é o tempo do verbo. Então, por exemplo, aqui, ó. Uma coisa importante. Como é que eu sei qual é o radical do verbo? O radical do verbo é muito fácil. É tirar a vogal temática, tira a vogal temática e mais o R. Então, por exemplo, radical de verbo, eu vou colocar aqui o verbo cantar, vou colocar aqui o verbo vender, vou colocar aqui o verbo partir. Observa só. Cantar é só tirar o ar, radical é cante. Vender é só tirar o er, radical é vente. Partir é só tirar o ir, radical é parte. Tá certo? Então, esse é o radical. Então, por exemplo, quando eu coloco assim, ó. Se tu cantasses, ó, cantasses. Eu vou decompor esse cantasses. Primeiro ponto, o radical. O radical é cante. Depois eu tenho o a, cantasses. O a, por quê? Porque quando é verbo, eu decido se é primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Vogal temática de qual conjugação. Depois eu tenho o SSE e depois eu tenho o S. Ai, Sor, calma, é só a primeira vez, depois acostuma. Ó, o cante, ele é o meu radical. O a, verbo, é uma vogal temática. Vogal temática de primeira conjugação. O SSE é uma desinência, tá aqui, ó. SSE, modo temporal. Modo temporal. Por quê? Porque diz para mim que o verbo está no pretérito imperfeito subjuntivo. Sorry, e as outras? As outras nós vamos ver quando analisarmos verbos. Aqui é só para ter uma noção. E o S diz qual é a pessoa. É uma desinência, número, pessoal. Então, assim que a gente divide o verbo. Ó, mais uma aqui, ó. Por exemplo, se eu coloco assim, ó. Venderíamos a casa. Vamos decompor? Vamos decompor? A primeira coisa é o radical. O radical aqui é vende. Depois eu tenho o e, nos verbos eu vou escolher ar, er, ir, né? Depois eu tenho uria e depois eu tenho mos. Então, o radical é vende. O e é de verbo? Beleza, então é vogal temática de segunda conjugação. Ria. Ria está mostrando para nós qual é o modo e o tempo. Futuro do pretérito indicativo. Então é uma desinência, modo temporal. E o mos está mostrando para nós qual é o número, plural, né? Porque é mos, e qual é a pessoa, que é nós. Então é uma desinência, número pessoal. Então assim, eu não vejo muito a FGV cair aqui, tá? Não vejo, mas já que estamos falando das desinências verbais, nós exemplificamos aqui para que vocês tenham a noção. Certo? Então, em relação às desinências, interessante, né? Porque eu sempre pensei, nunca mais vou falar em desinências na vida. Então, às vezes, a FGV vem e cita. Então, o mínimo eu tenho de saber ali de desinências. Muito bem. Agora, nós vamos ao próximo tópico. E o próximo tópico traz para nós o que, professor? Olha, família de palavras ou palavras cognatas. Por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas poderá perguntar se as palavras pertencem ou não à mesma família. Ou a Fundação Getúlio Vargas poderá perguntar se são palavras cognatas. E às vezes dão até mesmo 3 palavras e perguntam se são cognatas. Beleza? Mas o que eu tenho de pensar para responder sim ou não, professor? Seguinte. Quando trouxerem para nós família de palavras, que é exatamente a mesma coisa que
palavras cognatas. Então, família de palavras ou palavras cognatas. O que significa? Significa que são palavras que possuem o mesmo radical. E aí vocês dirão, para aí que eu já vi. Isso, já viram. A grande verdade é que há 3 formas para eu perguntar a mesma coisa. Ou até 4, se eu incluir aqui raiz. O que significa? De novo, que eu vou pensar na mesma base gráfica mais a mesma base semântica. Então, perguntaram para mim se as palavras pertencem à mesma família, ou se são palavras cognatas, ou se são palavras que possuem o mesmo radical ou a mesma raiz, estão perguntando a mesma coisa. A análise é a mesma. Então, se vier assim, ó, contradição e tradicional, contradição e tradicional são palavras que pertencem à mesma família, ou são cognatas, ou possuem o mesmo radical, a análise é a mesma. Vamos lá. Em relação à base gráfica, até há uma certa semelhança aqui. Contradição, contradicional. Mas não tem absolutamente nada a ver a base semântica. Contradição veio de contra mais dizer, é contradizer. E tradicional veio de tradição mais ao. Então, a resposta é não. Resposta não, não, não. Agora, olha só. Concepção e conceber. Deixa eu colocar aqui, ó. Concepção e conceber, concepção e conceber, se são ou não palavras que pertencem à mesma família, ou são palavras cognatas, ou possuem o mesmo radical. O que é concepção? É o ato e efeito de conceber. Então, pessoal, a resposta é sim. Tá aqui. A resposta é sim. Concepção é o ato e efeito de conceber. Aí, são formas de perguntarem exatamente a mesma coisa. Então aqui, até agora, nós falamos em relação à estrutura de palavras. E a partir de agora, nós vamos começar a falar da formação de palavras. Muito bem, pessoal. Então agora vamos aos conceitos básicos de formação de palavras. Então, nós analisamos basicamente até agora estrutura de palavras. A partir de agora, nós vamos à formação de palavras. Coloco aqui, portanto, a formação de palavras. Formação de palavras. Como é que funciona a formação de palavras? Olha só, a formação de palavras, ela funciona da seguinte forma. Começaremos aqui com os chamados conceitos básicos. Os conceitos básicos da formação de palavras. Pessoal, existem 2 processos. O primeiro processo é a derivação. Depois nós vamos estudar, existem 6 tipos de derivação. Professor, o que é a derivação? A derivação é quando eu pego afixos e eu somo a palavra já existente. Relembrando, o que são afixos? Afixos são prefixos e sufixos. Ainda relembrando, observa, se eu tenho a palavra igual. Então, a palavra igual é uma palavra. Eu quero formar outras palavras. Eu posso colocar o prefixo desigual. Formei uma outra palavra. Eu posso colocar o sufixo, por exemplo, mente.
Igualmente, poderíamos colocar também o sufixo dade, igualdade. Ó, pessoal, ó, o que é formar palavras? Igual é uma palavra, igualmente duas, desigualmente três, igualdade 4, desigualdade 5. Eu estou formando palavras. Esse processo, como eu disse antes, eu coloco prefixos ou sufixos, mas, embora seja o conceito inicial, há dois momentos, há dois tipos de derivação em que eu não vou colocar prefixo ou sufixo, que veremos depois, que é a regressiva e a imprópria. Então, na prefixal eu coloco prefixo, sufixal, sufixo, prefixal e sufixal, prefixo e sufixo. Para a sintética, prefixo e sufixo, mas na regressiva e na imprópria não, depois nós vamos ver. Bom, e além da derivação, existe a composição. É um outro processo para eu formar palavras. Qual é a grande diferença? A composição, ela é soma de palavras. Soma de palavras. Então, como assim, professor, soma de palavras? Eu vou somar palavras aqui. Por exemplo, para formar uma outra, é claro. Por exemplo, eu tenho na língua portuguesa a palavra guarda. Guarda. E eu tenho na língua portuguesa a palavra chuva. Guarda, do verbo guardar, é uma palavra, chuva é outra palavra. Quando eu somo as duas palavras, eu formo guarda-chuva, que é o nome do objeto para me resguardar da chuva. Então, isso é uma nova palavra. A grande diferença é que des não é palavra, dade não é palavra, mente não é palavra. Claro que a palavra mente originalmente era palavra porque veio de mente, né? Mas hoje perdemos a noção. Mente é um sufixo que significa de modo, de maneira. Então, aqui não são palavras, aqui são palavras, guarda mais chuva. Então, a composição, depois vamos estudar, são dois processos de composição, que veremos, ou é justaposição ou é aglutinação, e derivação, 6 processos. Certo? Então aí está feita a nossa introdução. E agora sim, agora nós vamos começar com a derivação. Então nós vamos começar com a derivação. Processos de derivação. Número 1, derivação prefixal. Pessoal, o nome diz tudo. Derivação prefixal é quando eu acrescento um prefixo à palavra já existente. Então, por exemplo aqui, ó, eu tenho a palavra feliz, eu tenho a palavra leal, eu tenho a palavra ver. E da palavra feliz eu posso formar infeliz. Da palavra leal eu posso formar desleal. Da palavra ver eu posso formar rever. E observa só, infeliz, desleal, rever. A grande questão é a seguinte: infeliz, tiro in, existe feliz. Desleal, tiro des, existe leal. Rever, tiro re, existe ver. Então, por que eu faço isso? Porque na derivação prefixal eu tenho o prefixo, ok, mas só é derivação prefixal quando eu tirar o prefixo e a palavra existir, ok? Por quê? Porque são vários probleminhas que nós encontramos nas provas aqui. Uma das coisas que vocês vão tomar cuidado na Fundação Getúlio Vargas, primeira coisa é a seguinte: se eles perguntarem assim, ó, infeliz e desleal são palavras que possuem o mesmo prefixo. Vou repetir. Infeliz e desleal são palavras que possuem o mesmo prefixo. Qual é a resposta? Não. Por que a resposta é não? Pelo seguinte, a pergunta foi se o prefixo era o mesmo. O prefixo é diferente. Aqui é in, aqui é des. Então, são prefixos diferentes. Qual é a confusão que se faz no enunciado? Se o enunciado for o mesmo prefixo, a resposta é não. Agora, se o enunciado mudar
Nas palavras infeliz e desleal, os prefixos têm o mesmo significado. Agora a resposta é sim. O mesmo significado, sim, porque o infeliz é negação, não feliz. O desleal é negação, não leal. Então, o mesmo significado, sim. O mesmo prefixo, não. Então, primeira confusão. Segunda confusão é essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui a palavra exclusão e eu vou colocar aqui a palavra inclusão, ok? Qual é a verdade? Depois, mais além, nós vamos estudar os prefixos mais comuns e os sufixos mais comuns, tá? Depois nós vamos estudar isso. Mas aqui, nestas duas palavras, exclusão e inclusão, eu tenho prefixos. E esses prefixos são antônimos. Exclusão me dá uma ideia de movimento para fora. E inclusão me dá uma ideia de movimento para dentro. Então, há prefixos, há, e os prefixos são antônimos. Agora, qual é a grande verdade aqui, ó? A grande verdade é que há prefixo, mas não há derivação prefixal. Por que que não há derivação prefixal? Simples. Porque se eu tirar o ex, não existe inclusão. Se eu tirar o in, não existe inclusão. Entenderam isso? O que eu quero falar é o seguinte, existem palavras em que há prefixo, mas não é derivação prefixal. Qual é a explicação disso? É que em algum momento na história, o prefixo se grudou ao radical e não soltou mais. Então, há palavras em que eu tenho o prefixo, mas eu não tenho derivação. Então, cuidado com isso. Então, é bem simples. Como é que eu sei se é derivação? Só verifica. Coloca a mão na frente, tira o prefixo e vê se sobra a palavra. Tudo bem? Valeu? Depois, nós temos aqui, número 2, a derivação sufixal. Ó, de novo, observação. Depois, vamos estudar os prefixos mais comuns. Aqui, primeiro, o geral. Sufixal. Aí, logicamente, é quando eu acrescento um sufixo à palavra já existente. Por exemplo, feliz, leal e sentir. Feliz, leal e sentir. Da palavra feliz, eu formo felizmente. Na palavra leal, eu formo lealdade. Da palavra sentir, eu formo sentimento. Muito bem. Tá, e o que a Fundação Getúlio Vargas poderá fazer? A FGV, às vezes, pergunta se eu tenho o mesmo tipo de sufixo, é uma das perguntas. E também, eles podem perguntar assim, ó, a palavra felizmente é um advérbio que veio de um adjetivo. Então, eu tenho que saber que felizmente é um advérbio que veio do adjetivo feliz. Entenderam? Tudo isso nós vamos ver. Ó, lealdade é um substantivo, a lealdade, que veio do adjetivo leal. Ó, sentimento é um substantivo, o sentimento, que veio do verbo sentir. Então, tudo isso aí nós teremos de ver, correto? Muito bem. Também vamos estudar depois os sufixos mais comuns. Bom, agora eu tenho uma pequena confusão. Por quê? Porque eu tenho a derivação chamada de prefixal e sufixal, que muitas vezes confundimos com a parasintética. E aí vocês dirão, tá, mas não há como confundir. Até certa medida, são coisas parecidas. Na prefixal e sufixal é assim, ó. Eu tenho um prefixo que eu somo a palavra já existente mais um sufixo. Então, eu tenho prefixo e sufixo. Na parasintética, eu tenho um prefixo que eu somo a palavra já existente mais um sufixo. Professor, é tudo igual, calma, calma. Na parasintética, pessoal, a grande diferença é que o prefixo e o sufixo são se,
simultâneos. O prefixo e o sufixo são simultâneos. Simultâneos. Prefixo e sufixo são simultâneos. Professor, explica melhor. Claro, olha só. Nós já colocamos algumas palavras aqui, vamos seguir. Eu coloco aqui a palavra infelizmente. Eu coloco aqui a palavra deslealdade. Então, eu tenho infelizmente e eu tenho deslealdade. O que acontece aqui, ó? Infelizmente veio de feliz, eu coloquei o prefixo e eu coloquei o sufixo. Deslealdade veio de leal, eu coloquei o prefixo e eu coloquei o sufixo. Tudo bem? Agora, esse prefixo e esse sufixo não são simultâneos. Como assim? Eu posso tirar o in e existe felizmente. Eu posso tirar o mente e existe infeliz. Deslealdade. Eu posso tirar o des e existe lealdade. Eu posso tirar o dade e existe desleal. Então aqui, o prefixo e o sufixo não são simultâneos. Quando é uma parasintética, isso muda. Por quê? Porque o prefixo e o sufixo passam a ser simultâneos. Por exemplo, nós temos a palavra pobre e formamos empobrecer. Nós temos a palavra alma e formamos desalmado. Agora, olha só que interessante. Na palavra pobre, nós temos o prefixo e o sufixo, alma, prefixo e sufixo. Agora, a grande sacada é, empobrecer. Se eu tirar o em, existe empobrecer? Não. Não tem o verbo, não existe o verbo empobrar. Se eu tirar o ser, existe em pobre? Não. Então, não existe o verbo, antes eu falei errado, desculpa. Não existe o verbo, tira o em, pobrecer, tá? E não existe o verbo empobrar, ou seja, não tem como tirar prefixo ou sufixo. Ó, desalmado que veio de alma. É normal falarmos aquele sujeito é desalmado, mas ninguém fala aquele sujeito é almado. Não tem almado, não há como tirar o prefixo. Ou o sufixo, desalma, não há como tirar o sufixo. Então esta é a grande diferença. A coincidência é que na prefixal e sufixal há prefixo e há sufixo, mas eu não posso, ou melhor, eu posso tirar o prefixo ou sufixo. Tiro e a palavra ainda existe. Quando é uma parasintética, eu não posso. Se eu tirar, a palavra não existirá. Tudo bem? Claro que depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda, mas esta é a grande diferença. E aqui, pessoal, na parassíntese, né, nós temos vários exemplos. Ó, da palavra claro, tornar as coisas claras é esclarecer. Esclarecer. A palavra podre, nós temos apodrecer. Da palavra, por exemplo, barco, nós temos embarcar. Da palavra chocolate, nós temos achocolatado. Entenderam? Ó, olha aqui, ó. Esclarecer veio de claro. Clarecer não tem e esclarer também não tem. Ah, mas tem esclarece isso. Não, esclarece já é o verbo conjugado, né? Ó, apodrecer veio de podre. Não há apodre nem podrecer. Embarcar veio de barco. Não tem embarcar. E o embarca, que alguns podem confundir, é o verbo conjugado de embarcar, tá? E achocolatado veio de chocolate. Não tem chocolatado nem chocolate, certo? Então tá aí, alguns exemplos de parasintética. Claro, e aqui eu poderia colocar também, né? Ó, desigualdade, por exemplo. Por quê? Veio de igual.
eu tenho igualdade, eu tenho desigual. Tudo bem até aqui? Então, marcamos bem a parassíntese, parassintética, a diferença para prefixal e sufixal. E daqui a pouco eu volto aqui. Bom, agora vamos continuar. Faltam duas. O que aconteceu até o seguinte momento? Até o seguinte momento, o conceito de derivação está perfeito. Por quê? Eu estou colocando o prefixo ou sufixo, somando, né, prefixos ou sufixos à palavra já existente. Até o ponto 4, ó, 1, coloquei prefixo, 2, coloquei sufixo, 3, coloquei prefixo e sufixo, e número 4, coloquei prefixo e sufixo, diferenciando as duas. A partir de agora, nos dois últimos casos, o conceito de derivação, infelizmente, desaparece um pouco. Mas a gramática normativa continua chamando de derivação. Então, eu tenho de continuar chamando de derivação. Tudo bem? Embora não haja soma de prefixo ou sufixo. Vem comigo.